Gravando, tá? Bom, hoje a nossa aula vai ter coisa nova também, mas eu quero fazer um pouquinho de revisão. Por quê? A Elaine, ela foi usar algumas ferramentas e aí não adianta você ter muita ferramenta, mas você não sabe achar a caixa de ferramenta. Então é importante você saber o que fazer, ou como procurar, ou como construir aquilo. Aí eu acabei que eu dei algumas coisas para Dani, para Elaine, que eu só faria lá na frente, mas eu já, como a unção puxou e pediu isso, a gente já fez adiantou algumas coisas. E qual era o problema, a questão em si? Alguém que foi abuso, né? Ela colocou a questão do abuso e graças a Deus a gente conseguiu fazer algumas coisas. Só que eu preciso primeiro diferenciar algumas coisas. Vocês vão aprender a ministrar. Aprender a ministrar, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Mas tem gente que se sente ofendido de falar de técnica. Porque, de fato, não é uma técnica. Por que, que não é uma técnica? Como surgiu isso? Surgiu eu pregando, o Espírito Santo me dando uma palavra, e eu descobri que naquela palavra tinha algumas chaves. E quando eu estou inspirado, eu aplico aquelas chaves, ou sentindo o coração de trazer aquele ensino, eu aplico aquelas chaves e elas sempre funcionam, ok? Então, é importante saber isso. Pô, Procópio, eu dei uma música específica para ela. Por quê? Eu inventei a música? Não, eu senti no meu coração. Então, tudo tem a ver com isso. Por que eu estou falando isso para vocês? Se você pegar e simplesmente aplicar, não vai funcionar. Então, como eu falei, se você me der, você pode chegar e falar assim, Procópio, vou escolher um versículo na Bíblia, me dá um tema e a gente cria isso, não tem problema. É possível fazer isso. Para você não confundir as coisas. Porque senão, caso contrário, você pode saber aplicar, mas você perdeu o principal, que é a inspiração do Espírito Santo. Então a gente precisa entender tudo. Então, primeira coisa, a Dani foi procurada, a unção, a vasilha é emprestada. Então a pessoa foi até ela. Então isso é um indício que Deus quer te usar nisso. Então essa é a primeira confiança que você tem. No caso da Adriana, a mesma coisa. E aí veio aparentemente algo que é a área que você está aprendendo. Você ainda não sabe. Então a gente precisou conversar um pouco para pegar as ferramentas que você já tem, ok? Então, Elane, eu queria até conversar contigo, se você lembrar, trouxer da sua memória, não aquela outra, aquilo que eu te expliquei, a administração, porque eu ainda vou ensinar para eles, mas sobre o que a gente conversou para vocês aprenderem a saber onde procurar as ferramentas. Então, nesse caso eu acho que eu posso pegar identidade, mas também tem uma questão de crença, tem isso e tal. Vamos conversar a respeito disso, Elane, como a gente fez basicamente o dia inteiro. Então, minha dúvida foi o seguinte, porque o caso veio até mim, eu fiz ontem, hoje já veio uma outra pessoa me pedindo ajuda, e numa outra área. E eu fiquei sem saber, no meio das coisas que a gente aprendeu, o que eu podia aplicar ali. A minha dúvida era, como que eu poderia aplicar aquilo? Como que eu poderia montar isso? Se eu tinha que começar fazendo as perguntas, se eu tinha que fazer a administração, se eu tinha que fazer, né, a questão do louvor, como elaborar isso, porque eu ia fazer isso por telefone, como eu fiz com a outra menina, ia fazer isso por telefone, ainda vou concluir agora à noite, e eu fiquei insegura de como fazer, quais os procedimentos que eu tinha que tomar e em que eu poderia usar naquela situação, qual do material eu poderia me ser útil naquele caso. Isso mesmo. Então, eu basicamente conversei a respeito do material com ela. Uma coisa, eu ensinei uma ministração, uma pregação, alguns pontos que são muito fortes numa ministração. E você vai aprender a fazer isso. Todos vocês irão aprender a fazer isso. Vocês vão pregar, vão fazer a diferença nessa área. Dentro de uma ferramenta chamada Sozo, tem algumas coisas parecidas, só que
como eu falo, para mim vem da palavra. Então, eu busquei, povo, o poço da palavra, e o Espírito Santo foi falando comigo. E aquilo que eu entendi que ele falou, depois de um tempo ele falou comigo que aquilo era um princípio. Então, quando eu sinto aquele princípio, eu sei qual aplicar. Então, o que acontece muitas vezes, a gente vai ver muitas situações semelhantes. Lembra? A gente falou, essa aula é um pouco de estudo de caso, tá? Só para vocês não acharem, estão preenchendo linguiça. Não, é um estudo de caso. Então, por exemplo, como lidar com alguém que tem senso de inferioridade, que tem medo, rejeição, essas coisas. Qual ferramenta a gente usaria? E aí, eu deixo aberto para vocês. A pessoa, ela chega assim para você e diz, olha, eu me sinto uma pessoa que não é capaz. E aí, como você faz isso? Com as ferramentas, tá? Pode abrir, gente. Não tem certo e errado, a gente está aqui para aprender. Então, como ninguém se manifestou ainda, eu vou começar a falar sobre as ferramentas que você já tem. Você já tem ferramentas para identidade. Eu dei várias. Então, como que a gente faz? A gente pega aqueles pontos-chave lá, ou a pregação de Jacó que eu fiz. Tem outras pregações, tá? Judas, Pedro, as vozes, o que os homens dizem ao seu respeito. Então, você, com tudo isso, além daquelas questões, daquelas perguntas, quem eu sou e quero ser, quem eu sou quem eu quero ser e já sou, quem eu quero ser e não sou, quem eu quero ser enfim, aquelas perguntas que eu fiz, tudo isso, todas elas daquela primeira parte, são para construir uma identidade na pessoa, para ser uma plataforma para ela se conhecer e, a partir desse conhecimento de quem ela pode mudar. E aí, quando a gente vai falar de mudança, eu falei um pouco para vocês que a mudança, ela tem a ver com os valores. Então, isso é mais fácil. Poxa, quer dizer que eu acho que é verdade algo, na realidade, nada mais, nada menos que um valor que eu construí? Sim. Se é um valor, eu posso desconstruir aquele valor. E, gente, bom, eu mostrei aqui para a Elaine, a gente estava conversando, eu falei, tem uma hipótese. Por que uma hipótese? Porque eu já conheço, chega um tempo que a gente está tão acostumado que a gente já sabe de onde vêm as origens. Mas nada fechado. A gente pegou uma hipótese. E aí, gente, a Elaine pode dizer se é verdade ou não. A gente identificou dentro da árvore genealógica dessa pessoa que ela estava, como eu posso dizer, existe uma força ou algo inconsciente que, de geração a geração, eu não quero nem entrar em questão de maldição hereditária, porque tem coisas que não são maldições, ok? Eu tô querendo trazer em repetições nas famílias. Que repetição? Eu mostrei para ela. O avô materno abandonou a mãe. O avô paterno abandonou, adivinha quem? A avó, quer dizer, o avô materno abandonou a avó materna. O avô, esquece. O avô materno abandonou a avó materna. O avô paterno abandonou a avó paterna. O pai estava no segundo casamento. E aí eu preciso saber contar. 1 mais 1 igual a 2. Espera aí. Se o avô fez, a avó fez, a mãe... Olha como que entra essa aliança. Olha que interessante. Lembra aquelas vozes de desenhar os pais e fazer as perguntas? Foi com isso que a gente descobriu, tá? A gente fez aqueles desenhos e o que cada um diz. Ela até nem falou o que cada um diz dela, mas ela colocou um pouquinho da história deles. Foi muito bom que a gente descobriu a história. Então, olha só que interessante, gente. A mãe dela vem de um relacionamento onde o pai dela abandonou a mãe, ok? Isso não tem nada a ver. Tem. Vou repetir. A mãe vem de um relacionamento onde o pai abandonou, teve uma outra família. E aí, ela vai casar com quem? Vou deixar, ainda não é casada, tá solteira. E eu tô dizendo que ela vai provavelmente procurar alguém que vai fazer o quê? Que vai se separar dela.
Pô, Procópio, a escolha é inconsciente. E aí, eu já estou até adiantando uma aula que a gente vai ter lá na frente. E aí, eu vou ver a história do pai dela. O pai dela, o pai dele abandonou a família também, teve um outro casamento. Então, ela, como menina, como mulher, perdeu o pai. O pai não morreu, não. O pai foi para outro casamento. E ele, como homem, como referencial de pai, ele aprendeu, tá alguma coisa lá entranhada dele que, de alguma forma, aquilo é comum. Mas não é consciente, é inconsciente. Então, olha só, duas pessoas se juntaram com duas histórias. Ela com o histórico que a mãe, as mulheres saem do casamento. E ele com o histórico que os homens saem do casamento. Juntou A mais B. Não sei de nada da história deles. Olha só, hein? O que vai acontecer se eu não soubesse de nada? Uma tendência muito forte para isso. E aí, adivinha o que aconteceu? O pai tá no outro casamento. O pai dela. Viu, ó? Fui no avô, fui no pai. Aí, eu falei que 1 mais 1 igual a 2. 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Eu não sei de nada. Aí que as pessoas acham que, nesse caso, você é profeta. Não, não é profeta. Eu tô lendo a história. Aí ela chega para vocês, para Elaine, para Simone, para o Roberval, e fala, conta a história e você descobre isso. Qual a primeira pergunta que você vai fazer? Como é que está o seu casamento? Aí adivinha, eu vou olhar para o casamento dela, adivinha, ela está no segundo casamento. Ou melhor, tá bom, ela não está no segundo casamento. Ela tem um filho, ou uma filha, não sei, tem uma criança com um pai que não é o marido dela. Então depois ela casou. Então, olha que repetição. Construções de famílias fora do casamento. Então, percebe que é algo... aí fala, Procópio, pô, você tem muitas experiências com isso? Muitas. Então, fica fácil fazer essa leitura. Ok? Quem entendeu o que eu falei até agora? Eu quero até comentar sobre isso. Pode comentar, Elaine. Pode comentar. Porque isso foi, assim... Eu, no meu caso, que não tenho o hábito de fazer isso, eu, sinceramente, eu olhei ali os desenhos, para mim, não se passavam de desenhos. E ele, quando ele olhou, ele viu coisas que eu não vi. Por exemplo, o desenho da mãe está sem perna por causa disso, o desenho do pai está sem boca por causa daquilo outro. Foi construindo uma história de coisas que eu nem observei. Isso. O fato também dele analisar ali, ó, o histórico, né, dos familiares todos no segundo casamento, eu, sinceramente, eu tinha lido a história de cada um que ela escreveu, mas, vamos dizer assim, que não me disse nada, entendeu? Por falta de experiência, de não entender. É isso aí, mas isso é uma próxima matéria, que eu vou falar sobre constâncias familiares, vou falar sobre uma questão sobre... como é que eu posso usar? Porque a gente é crente, e o crente odeia essa palavra ritual. Gente, eu já vou adiantar para vocês não sofrerem lá na frente. O que é um ritual? Vou dar um exemplo. Acordar todo dia 8 horas da manhã, isso é um rito, é um ritual. Tá? Não tem nada a ver com magia negra, ninguém vai precisar pegar galinha, nada disso, por favor. Outro exemplo de ritual. Aniversário, festa de aniversário. É um ritual de passagem. 15 anos, 18 anos, conclusão, a Priscila, conclusão da faculdade, conclusão do ensino médio, conclusão do ensino fundamental, noivado, casamento. Tudo isso é um ritual, ok? Beleza? Então é isso que eu tenho que até inventar um nome, porque o cliente olha, pô, ritual, que história é essa de ritual? Enfim, então tem muita coisa ligada a isso. E aí eu vou ensinar vocês só sobre família, eu vou pegar isso na Bíblia, gente. Vocês vão ver isso na Bíblia. Eu gosto de pegar na Bíblia, porque depois a gente vai da Bíblia para cá. Se eu quiser, eu posso dar essa aula hoje, mas eu vou me segurar um pouquinho aqui. Mas a gente vê inúmeras coisas repetidas na Bíblia. Vamos lá, vou adiantar um pouquinho, não aguento. Quando a esposa de Abraão é o quê? Estéril. Sara era estéril, sim ou não? Sim. E a de Isaac? Também, né? E a de Jacó? A Raquel, que ele amava? Também. Pois é. Abraão preferiu um filho do que o outro, sim ou não? Isaac do que Ismael. Sim ou não? Sim.
Isaac preferiu Jacó do que Esaú. E Jacó? Jacó preferiu José e Benjamim depois. Então você vê, e aí Deus precisou tirar José dessa história, porque dentro da genealogia das tribos de Israel ia ter maldição. Deus precisou fazer aquilo, tirar José, e aí ele começa a mudar isso. Vamos lá. Quando Jacó nasce, ele nasce com uma sentença, chamado Yaakov. Por quê? Porque ele nasceu grudado no pé. Então já começaram aquela ideia de usurpação e tal. E aí, a esposa dele, Raquel, ela morre no parto. Quem profetiza isso é o próprio Jacó, que diz, quem for pego com esse ídolo naqui vai morrer. Então, ele não sabia que estava profetizando contra a própria mulher, esposa dele. Ela teve um parto muito doloroso. E ela dá o nome de filho, sabe de quê? Ela quer dar Benoni, que significa fruto da minha dor. Imagina uma criança com o nome... Qual é o teu nome? Fruto da dor da minha mãe, que levou ela à morte. Aí Jacó, com essa sabedoria, agora já maduro, ele não vai ser Benoni, não. Vai ser Benjamim, força da minha velhice. E ele quebra essa sentença. E a gente vê Deus fazendo uma bênção, que eu chamo a bênção da mão trocada. O maior abençoando o menor. Então, para quebrar tudo isso, Jacó enfrentou isso, enfim. A gente vê essas coisas. A gente vê outras coisas, que são as coisas inconscientes. Por exemplo, quando tem fome, para onde vai? Para onde Abraão vai? Para o deserto. Para onde Jacó vai? Vai para o deserto. Para onde Isaac vai? O anjo falou para ele não ir, mas ele ia para o deserto. E para o Egito, quer dizer. Então, a gente vê um padrão aí muito grande. A gente vê outros padrões aí poderosos aí também, né? Aí tem um outro que eu chamo de identificando Ló. Então, eu vou ajudar isso. Primeiro, eu vou construir bastante na Bíblia, porque essa é a base, e você vai conseguir identificar essas coisas aí. A gente vai pegar desenho também, a gente vai fazer isso para você aprender de uma forma bem clara. Gente, o desenho nada mais é do que o meu inconsciente sendo colocado, eu não quero ver. E eu tenho uma frase, que eu quero que seja a frase de vocês. Eu não ouço o que você me diz, eu ouço a sua história. Quem entendeu o que eu falei? Entendeu? Eu entendi. O que você entendeu, Adriana? Eu entendi. O que você entendeu, Simone? Eu entendi que você vê toda a história que está por trás. É porque, assim, a Simone pode me falar uma coisa. Eu não estou dizendo que eu estou desconsiderando o que ela fala. Mas a fala dela é dentro de um ambiente onde ela não tem noção. A Simone é um exemplo. Não sei nem se ela ainda está com raiva de mim. Eu não sei. Mas existe um padrão que eu observei nela. E às vezes é difícil a gente ter que falar algumas verdades e ter que apertar algumas coisas. Mas acontece com todos nós temos isso, ok? Então tem padrões dentro da nossa vida que a gente acha que é normal, aí entra as crenças, lembra que é crença? Isso é adquirido. E aí eu começo a ter um comportamento inconsciente que na realidade está reproduzindo algo. E eu mostro isso na Bíblia inteira. Eu reproduzo um comportamento que tem a ver com aquilo, enfim. Então, a gente precisa identificar isso. Porque o próprio Abraão teve isso. E isso significou silêncio de Deus na vida de Abraão. Então, a gente precisa primeiro entender para que eu gero uma identidade. Insegurança, medo, dúvida, achar que Deus não ama, achar que Deus não é com ela, que Deus ama mais o outro. Identidade, saber quem ela é, quem ele é, que pode, comigo na minha vida tudo dá errado. É um padrão que você aprendeu errado. Então, a gente identifica esse padrão. Lembra aquele exemplo que eu falei do menininho da bicicleta que fez e não conseguiu? E, de repente, lá na frente, ele nem sabe, mas tem isso. Por que tudo que eu passo? Por que para mim tudo é mais pesado? Por que para mim tudo é mais difícil? Por que tudo que eu faço não consigo? É um sentimento de frustração. E, gente, por incrível que pareça, é simples. Porque é um valor. E um valor, a gente muda o valor. Mas você não sabe. É por isso que a gente precisa ser consciente. E aí... eu falei para a Dani, eu frisei muito para a Dani isso, que a Dani mandou uma mensagem aqui agora que está entrando. Eu frisei muito para a Elane isso, que é o seguinte, e já serve para vocês. Quando você identificar uma coisa,
Você fica, ó, quietinho. Faz algumas perguntas e depois você joga a batata quente. Vocês viram fazer isso com a Gilda. Eu falei, Gilda, quem é a liderança? Quem é não sei o quê? Quer dizer que toda liderança é... Aí eu cheguei, já tinha hipótese, né? Que era a questão da mãe. Falei, é o quê? É pastor? É bispo? Porque tem bispo na igreja dela, tá? Tem o bispo que é o marido da pastora. É pastor? É bispo? É o quê? É a pastora. Eu falei, então é uma mulher. E aí então essa mulher... Aí quando eu cheguei... Tem a ver com a sua mãe? Tem a ver com... Pronto, joguei a bomba para ela. A batata quente. Porque enquanto eu não falasse isso... Ela está entrando agora. Enquanto eu não falasse isso... Ela não ia entender porque as lideranças estão incomodando ela. Mas, na realidade, ela está atraindo. A gente faz escolhas inconscientes. E eu já fiz isso na igreja, gente. Eu provei isso. Eu comecei a fazer. Quem quer ver como que essas escolhas são inconscientes? Eu fiz coisas aleatórias, as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que aconteceu. Ok? Então, eu estou falando isso, é claro que cada tópico desse eu vou repetir, tá, gente? Estou dando uma passagem. Mas mesmo que eu não vá aprofundar, é importante você entender algumas coisas. Existe um conceito que é amor cego. Gente, eu vou dar um exemplo. Tinha uma mulher, esposa de um pastor amigo meu. Cara, o pai dela era o Deus dela. E o pai dela faleceu. Então ela nunca conseguiu superar aquilo. Nunca conseguiu. Vamos lá. A pessoa chega e fala assim, não consegui superar a morte do meu pai ou da minha mãe. E ela sofre. Ela é mãe, mas sofre, tal. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu fiquei sem graça. Eu cheguei para ela, fui ler a história dela. A filha é evangélica, tá? Eu li a história da mãe dela, falei a história dela, aí a filha. Eu falei, então todos vocês tiveram relações antes do casamento? Sim. A filha era cristã. A filha estava lá. Eu vou perguntar para a filha? A filha falou assim, eu não. Eu falei, fique em paz. Mas então a gente tem que quebrar isso. Eu acho que já tinha tido, tá? Mas enfim, tinha que quebrar isso. Porque acontece, enfim, até a questão com militar, ela tinha que ter namorado militar, e o namorado era militar. Eu não sabia de nada, gente. É porque eu tô lendo a história. E aí, eu fui resolver essa questão com o pai, que ela tem. E aí, pra gente resolver isso, existe um conceito chamado amor cego. O que é o amor cego? É amor. Então, por exemplo, eu amo tanto meu pai, que se ele morrer, eu quero morrer. Tô falando de forma inconsciente, tá bom? Eu amo tanto minha mãe, que se ela morrer, eu vou procurar de alguma forma a minha mãe na morte, através de uma enfermidade, de uma dor, de coisas que ela possuía. Então, só aí tem um leque imenso. Várias possibilidades aí. Então, por que você está sempre doente? Vai ver. Por que tanto... Vai ver. Aí você acaba descobrindo essas coisas aí. É o amor cego. Aí o caso dela, ela carregava uma tristeza muito grande, muito grande, muito grande. E o pai, alcoólatra. Gente, até demônio tinha brecha ali. Ela sentiu o cheiro de cerveja quando eu estava falando. Ela falou, tô sentindo o cheiro de cerveja. E aí, como você resolveria isso? Tá? Como, Procópio? Uma pessoa tem um problema com o pai, como eu resolvo uma dor desse tipo? Uma dor da perda de um pai, de uma mãe, e a pessoa era simplesmente de um filho. Como é difícil perder um filho. E aí? Como eu resolvo isso? Porque a tendência da pessoa é ir ladeira abaixo. Depressão, angústia. Tudo isso é uma forma de morte, entendeu, gente? Se anular, ser mandado embora do trabalho, tá com várias enfermidades. É uma autopunição que a pessoa tem. Alguém tem alguma hipótese? Pode errar, gente. A gente tá aqui para aprender. E, na realidade, ninguém deve saber, mas tudo bem. Chuta, não tem problema. Ninguém quer chutar. Tá bom, não tem problema. É bom, o erro é pedagógico, tá? Vou falar o que eu fiz. Eu peguei esse conceito de amor cego. Porque, assim, quando vem a primeira vez, eu falei assim, caiu pepino, como descasco o casco agora. Aí, olha o que eu falei para ela. Teu pai te amava muito, muito. Chorava.
Ah, outra coisa. Se isso for o ponto, o demônio não sai. Eu já fiz libertação assim, tá? Falei, teu pai te amava muito. Amava. Amo. Você é a mãe? Ela é sua mãe. Você ama muito sua filha? Amo muito minha filha. E aí, eu falei, você vai ter que se despedir do seu pai. Pronto, ela travou. Como eu vou despedir do meu pai? Meu pai é tudo que eu tenho. E aí, como que eu fiz essa despedida? Eu falei para ela, você como mãe, quer o melhor para sua filha? Quero, claro. Seu pai quer o melhor para você? Quer. Esse sentimento que você tem pelo seu pai, de gerar tristeza, de quase morte, como se fosse uma facada no seu peito. Isso é bom ou ruim? Ele gostaria que você tivesse isso ou não? O pai que te ama, ele quer que você sofra? Ou ele quer você bem? Ele quer o bem. Eu falei, então tá bom. Então você vai se despedir dessas coisas ruins. Então, porque tirar isso dela parecia que estava tirando o pai. Eu falei, não vou tirar o seu pai. É impossível tirar o seu pai. Está aí no seu rosto, no seu DNA, nas coisas que você aprendeu, no seu modo de falar, nas suas formas de pensar. Está o teu pai aí dentro. Porque tá um vício de linguagem que ela aprendeu em casa, enfim, um gosto por comida, enfim. Eu gosto muito de cinema, por quê? Porque aprendeu com o pai, sei lá. E aí eu falei, os momentos bons que você teve com teu pai, você não vai abandonar. Você não vai abandonar o seu pai. Tem um outro conceito, deixar versus abandonar, que eu vou ensinar vocês também. Os momentos, o carinho, tudo, eu quero que você abra mão desse sentimento negativo. Esse sentimento. Aí eu fiz aquele procedimento. Pai, eu não vou sentir, eu não vou te encontrar na morte. Até porque um pai que me ama não quer isso. Eu devolvo esse sentimento para você. Essa tristeza, essa angústia. Resolvi o problema dela, gente. Problema, ó, de anos e anos e anos e anos. E a igreja não sabe resolver isso, tá? Então, só para vocês entenderem isso, a igreja não sabe fazer isso. E tem coisas que daria meses, anos e anos de psicanálise, de terapia, sem resposta, tá? Porque é difícil. Mas a gente tem que saber a chave, ok? Todo mundo ouviu até aqui esse comentário do que a gente está falando? Então, além da identidade que eu ensinei para vocês, que eu coloquei para vocês lá, depois é bom ler, ouvir. É muito bom quando a gente tem a palavra de Deus. É melhor do que um consultório, sabe por quê? Porque eu posso pregar, eu posso contar com unção, eu posso pedir ajuda do Espírito Santo. O psicólogo não pode fazer isso. Então a gente tem vantagem nesse sentido, tá? Então a gente ensinou desde a parte de criar uma identidade, como eu faço isso, entender os meus valores para conseguir mudar. Depois, a gente viu essa outra questão também, não só de aprender identidade, de construir valores, mas de ferramentas para mudar. E aí eu falei de uma ferramenta para mudança muito grande, desde o meu hábito, desde o meu costume. Então a gente viu tudo isso, ok? A gente tem 7 minutos. Só revisar um pouquinho, que a Dani chegou agora. Dani, não sei se você acompanhou a história que estava no grupo, o que aconteceu no grupo. E a gente fez algumas dinâmicas aqui. Não, né? A Elane trouxe um caso pra gente, Não, um caso... A Lara minha filha tá em prova, então hoje eu fiquei toda estudando. Não, sem problema. Só vou dar uma passada geral. Passou uma questão de uma pessoa que veio procurar a Elane que sofreu abuso do irmão. E eu ensinei uma ferramenta, uma ministração que eu vou ensinar vocês depois. E a menina mandou testemunho e tal, foi muito bom. E outro caso, ela ainda está em processo de ver uma pessoa especificamente. E essa pessoa, eu fiz aquelas tarefas que eu dei para vocês, da imagem, de criar o desenho, da frase. E a gente percebeu, por exemplo, mostrei algumas coisas nos desenhos para ela, que eu vou ensinar vocês a fazerem isso mais à frente. Eu vou até pegar, Dani, esse desenho, porque é muito bom, algo real, do que eu ter que inventar para mostrar para vocês. Mas, então a gente pega isso, Dani não, Elaine, esse desenho. E aí a gente percebeu, Dani, que o pai dela, o avô paterno, saiu de casa, foi ter uma outra família. O avô materno saiu de casa, foi ter uma outra família. Então, a mãe dela tinha essa história, esse vínculo de
o meu pai, o meu amor, me abandonou. Então, ela vai encontrar alguém que vai abandonar ela. E, por consequência, o pai dela tinha na história dele o quê? O pai que abandonou a mãe. Então, ela é aquela que vai ser ferida e ele vai ser o que vai ferir. Casou. Adivinha? Outro casamento. Aí, não atendi nenhum deles, eu atendi a filha. Então, peraí. O avô materno e a paterno teve esse desfecho do casamento. Mesma coisa o pai. Olhando para ela sem saber de nada. O que vai ter? Ou já teve, ou tem, ou vai ter. Eu preciso trabalhar. Essa questão do divórcio estão dando ali muito forte. E batata. Ela tá num casamento com um filho de um outro relacionamento. Então, as coisas são muito simples de observar. A gente vai ter olhos para ver isso e saber as perguntas. E eu fui mostrando diante do desenho, e a Elaine fez um comentário. Faz aí para a Dani ouvir também, o Elaine, aquilo que você falou, dos desenhos. Então, o que eu falei, Dani, foi assim, foi a primeira vez, né, que eu comecei a mexer com isso, não tinha nenhuma visão. E para mim desenho sempre foi desenho. Eu que nunca gostei de arte, aqueles bonecos de palito e nunca tive. Ela me mandou os desenhos com a frase conforme eu pedi, né, conforme ele foi me orientando. E para mim foi só desenho, eu não dei a menor importância aqueles bonecos de palito, que para mim era só boneco de palito. Mas aí quando ele viu os bonecos de palito, ele falou assim, não, mas a mãe tá sem a perna, por causa disso, disso, disso. Tipo, o pai tá sem a boca por causa daquilo outro. Eu não teria esse olhar, eu não saberia identificar isso, entendeu? Isso para mim é tudo novidade. Eu achei muito interessante. O como também, o montar, né, o processo, porque a gente já tem alguns materiais, eu não sabia como fazer uso dele. Foram 2 casos totalmente diferentes. Eu peguei 2 dias seguidos que me apareceu. Então, Isso. eu não sabia também construir a história ali de como agir. E é natural nesse começo. O que a gente está fazendo aqui é uma passadela sobre tudo que a gente falou aqui, que já tem bastante coisa. Estou vendo aqui o tempo. E não sei se pode falar o seu também, Elaine. Pode? Pode falar. Pode falar. Bom, eu vou fazer o seguinte, vai acabar agora, eu vou falar na próxima, tá? Aí eu conto um pouquinho a história da Elaine e eu vou pedir um favor para vocês. Eu quero que vocês todos desenhem uma árvore em uma folha, uma árvore, na outra folha uma casa e na outra folha uma pessoa. Pode desenhar todo mundo. E na próxima, quando a gente entrar lá, eu vou mandar o like daqui a 1 minuto, eu quero conversar com vocês. Todo mundo manda pro meu zap. É o teste HTP, né? Eu apresento o mesmo que eu já fiz, eu já faço fingido. Mas na realidade, Dani, só para você saber, a gente não vai pegar isso não. Eu só quero aquilo, porque eu quero tirar uma foto de algo, tá? Mas pode fazer, todo mundo aí, tá? Vou cancelar aqui. Tchau, tchau, gente.